Oi, gente, tudo bem? Jordana na área. E hoje eu estou estudando redação e decidi gravar um áudio aqui com algumas dicas da redação da URGS, porque eu não quero guardar esse conhecimento só pra mim, né, gente? Eu acho importante esse conteúdo estar no YouTube, porque além de eu estar treinando para que eu venha fazer uma ótima redação na prova, eu quero que vocês venham entender também como funciona a redação no vestibular da URGS. E eu gosto, como eu disse em outros vídeos que eu postei aqui, eu gosto de ler em voz alta. E lendo em voz alta eu já aproveito e gravo, não fico editando, eu envio direto o áudio do aplicativo aqui do gravador e já envio pro YouTube em forma de vídeo. Então, gente, não é nada profissional, eu sou aluna também. Isso aqui eu peguei o conteúdo de uma professora do cursinho que eu tô fazendo, né? Nem sei se eu podia fazer isso, mas eu sei que não terão muitas visualizações, mas a minha parte eu estou fazendo. Então, gente, as primeiras dicas. A redação, ela é de caráter dissertativo, de 30 a 50 linhas, e lembrando que abaixo de 30 linhas de texto, 30 linhas de texto é zero. Ó, a máquina começou a dar barulho, tá? E vai dar um barulhão agora, mas já acho que já parou. E é para eu estender. Mas eu vou estender depois desse estudo aqui, gente. Vamos priorizar. Gente, aqui, ó, abaixo de 30 linhas de texto é zero. Não vai ser a primeira vez que eu vou fazer o vestibular nesse ano de 2022. E eu já fiz uma redação a lápis. Eu fiz 50 linhas e na hora de passar a limpo a caneta, eu fui lá e não consegui passar as 50 linhas a caneta. Na verdade, eu passei umas 27 linhas a caneta e já tava acabando o tempo. Então, é que tem tempo. Esse ano vão ser 15 questões de cada matéria. Vai ter tempo. É só se organizar, claro, né? Treinar. E não escrever um monte, né, gente? Porque eu me empolgo escrevendo, eu começo a escrever um monte. Mas eu acho que escrever algo objetivo, assim, pelo menos 30 linhas, né? E eu acabei, então, não sendo aprovada, principalmente por isso, né? Porque eu fiz menos de 30 linhas, isso já é questão eliminatória, né? Se tu não fizer o mínimo das linhas. Então, outra questão também é o título é obrigatório. Você tem que fazer uma introdução, ter os desenvolvimentos e conclusão. Não há problemas, né, para resolver, então a gente não apresenta proposta de intervenção na redação da URGS. Não é errado apresentar, tá? Pode, mas não é obrigatório, que nem no Enem. Então, como que você constrói um título? O título com verbo, você vai usar letras minúsculas e ponto final. Tá? Letras minúsculas e ponto final. Aqui não vai dar pra mostrar, né? Porque vocês só estão ouvindo o áudio. Mas quem quiser eu posso mostrar, pode me chamar no privado, lá no @estudoprático_, que é o meu Instagram, ou deixar no comentário alguma dúvida que vocês tiverem, tá, gente? Mas o exemplo é: consumo provoca crescimento econômico. Essa frase tem o verbo provoca, né? Consumo provoca. Então, tudo minúsculo, apenas o C do consumo, que é o início, né? Início de frase começa com letra maiúscula, e o ponto final. Título com pontuação intermediária, letras minúsculas e ponto final. Então, ali, consumo, 2 pontos. Crescimento econômico. O crescimento econômico é tudo minúsculo, tá, gente? E ponto final também. Então, consumo, 2 pontos, crescimento econômico. Apenas a palavra consumo, que está iniciando o período, né? A frase, é com letra maiúscula. E ponto final, gente, não pode esquecer. Porque senão vai descontar ponto, né? Título sem verbo, tudo as letras maiúsculas, no caso, o início da palavra, tá? A primeira letra da palavra, aí tem que ser maiúscula. E sem ponto final. Somente substantivos e adjetivos, mas é opcional e sem ponto final. No caso ali, consumo e crescimento econômico. Consumo e crescimento econômico, vocês podem colocar consumo, crescimento econômico. As primeiras letras, né? C e E ali, maiúscula.
ou tem a opção também de ser tudo minúsculo, somente a primeira palavra, que é consumo, né? E crescimento econômico pode ser minúsculo tudo, tá, gente? O principal aqui que é a estrutura dissertativa. A introdução tem que ter mais ou menos 8 linhas. O desenvolvimento 1, mais ou menos 12 linhas. O desenvolvimento 2, 12 linhas também. E a conclusão, 8 linhas. Então, 8 mais 8 é 16. Olha a minha soma, matemática. Aí, 12, 12, 24. Quanto que dá isso, então? 16 mais 24. 30, 40 linhas, mais ou menos? Vamos confirmar aqui na calculadora, eu acho que sim, né, gente? Olha o áudio ambiente, né, os vizinhos. 24 mais 16, 40, certinho. Então, ali, ó, muito bom 40 linhas, por causa que tu não se Oi, amigas. Então, gente, pra quem já me acompanha aqui sabe que eu moro no térreo, então dá pra ouvir tudo. Primeiro andar é assim, né? Mas tudo bem. Aí, gente, voltando aqui, então 40 linhas é ótimo porque tu não se desespera pra escrever 50, que é bastante, né? E também não fica ali nas 30, porque se tu erra alguma coisa e eles descontarem das suas linhas, isso vai ser bem prejudicial pra tua prova, porque o mínimo é 30, né? Então, pra garantir, faz 40. Minha dica, né? E para ser considerado adequado, um parágrafo precisa de no mínimo 2 períodos, ou seja, tu vai escrever, ponto final. Escrever, ponto final. Evitar períodos com mais de 3 linhas. Obedeça as margens da direita e da esquerda, bem como as dos parágrafos, né? Ali não pode ficar passando da linha e nem deixando muito espaço nas laterais, né? Então, e o espaço do parágrafo direitinho, né? Aquele espacinho de um dedo, indicador, eu acho, se eu não me engano. Letra do tamanho regular. É imprescindível diferenciar maiúsculas de minúsculas. Então, quem tem um jeito de escrever assim, escreve da forma mais padrão possível. A introdução, ela deve apresentar o tema e posicionar-se diante dele, assumir um ponto de vista. Então, tem que falar sobre o tema, senão não adianta de nada escrever e vocês não comentarem do tema, que é o principal. Pode falar as palavras do tema também, gente. É importantíssimo aparecer as palavras do tema. O desenvolvimento, né, o D1 e D2, justificar o posicionamento adotado, porque penso isso, argumentando e defendendo o ponto de vista por meio de exemplos, referências, repertórios. Aí vai da vivência da pessoa, né, da experiência em escrita, porque daí a pessoa pode citar exemplos, pode citar repertórios ou referências históricas, por exemplo, entendeu? Conclusão, retomar o tema proposto e reafirmar os argumentos apresentados, ou seja, um fechamento de ideias, onde tu vai concluir e retomar ali o que tu disse lá no início da introdução e do desenvolvimento também, né? Reafirmando os argumentos apresentados. Gente, 2 pontos. É fundamental definir um recorte. Para a elaboração do texto dissertativo, é importante que o candidato compreenda que, para qualquer tema proposto, são várias as possibilidades de abordagem. Cabe a ele ponderar e discernir acerca daquela que lhe pareça a mais adequada e que lhe dê melhores condições com vistas à elaboração de uma redação com as características especificadas, levando em conta as circunstâncias que envolvem o ato de produção. E isso está no Manual do Candidato de 2021. Gente, o Manual do Candidato dá ali o que tu tem que se preparar para a prova, tanto as matérias quanto da redação também, o que tu tem que levar para a prova, de conhecimento, para tu passar, para ser aprovado, tem que ler o Manual do Candidato, né? Claro, tem gente que passa sem ler, né? Mas é muito importante, tá, gente? E eu vou enviar um áudio aqui também com o Manual do Candidato, né? Eu lendo, né, no caso, para vocês irem acompanhando, ouvirem a minha voz irritante junto com o Manual do Candidato. Por quê? Porque eu vou ler e como eu já disse, eu gosto de ler em voz alta e vou já gravar e postar, né, para quem quiser ouvir-me. Gente, então aqui,
Eu vou ler de novo essa parte, tá? Porque ficou um pouco confuso. Então, para a elaboração do texto, é importante que o candidato compreenda que para qualquer tema proposto são várias as possibilidades de abordagem. Então, tu pode abordar da sua maneira, mas que não fuja do tema, né, gente? Então, cabe ao candidato ponderar e discernir acerca daquela possibilidade, né, que lhe pareça mais adequada e que lhe dê melhores condições com vistas à elaboração de uma redação com as características especificadas, levando em conta as circunstâncias que envolvem o ato de produção. Eles falam levando em conta as circunstâncias que envolvem o ato de produção. Ou seja, tu tem que seguir as regras que eles como é que eu falo? Que eles estão te pedindo, né? Tem que seguir, tipo, os requisitos deles. Da URGS, no caso. Da banca. Avaliadora, Coperse. Gente, eles falam nesses termos meio confusos, assim, pra nos confundir, eu acho. Ficou redundante, mas tudo bem. Esses termos confusos para que a gente corra atrás, né? Tanto para que a gente corra atrás do que eles estão querendo falar, tanto para nos confundir, pra gente nem prestar atenção. E ele é uma questão eliminatória mesmo. Vai passar os que estão se empenhando, estudando, correndo atrás do conteúdo. Por isso que eles fazem tudo isso mais uma dificuldade, né? Enfim, o óbvio também precisa ser dito. Considerando que... Isso também está no Manual do Candidato de 2021, tá? Que a professora colocou aqui. Considerando que todo texto instaura uma situação comunicativa, um contato entre o autor e o leitor através da escrita, e que no caso específico da prova de redação, trata-se de situação em que os sujeitos que escrevem e os sujeitos que avaliam a redação se desconhecem, portanto, não partilham do mesmo contexto interacional. O exame criterioso dos aspectos que envolvem um tema proposto assume significação especial. Impõe-se a necessidade de o candidato refletir, fazer associações, estabelecer um ponto de vista que possa sustentar ao longo do texto, observando as recomendações a fim de que a comunicação por meio desse processo de escritura seja estabelecida com eficácia. Ou seja, tu não pode escrever um texto nada com nada, falar uma coisa que tu acha que é, sendo que não tem a ver com o tema que eles estão propondo na prova. Você não pode falar só da sua opinião, você tem que argumentar, né, os seus pensamentos, mas ter propriedade no que você está falando, tá? E uma coisa interligar a outra. Tanto a introdução, os desenvolvimentos e a conclusão. Agora eu vou colocar uma redação. Vou ler, né? Aqui a redação modelo URGS. Não sei de que ano que é. Mas eu vou ler aqui, gente. O título: Amizade Volátil. Agora a máquina vai dar barulho. Então, gente, eu fechei a porta do quarto, mas não sei se... ficou melhor, eu acho. Eu só vou ler a redação e já terminar o áudio pra postar, tá? Porque eu quero escrever uma redação hoje, que é dia 25 de janeiro, e a prova é dia 12 já, de fevereiro, né, gente? Então, quanto mais a gente escrever, melhor, porque daí a gente vai praticar pra no dia da prova a gente tá mais craque, no caso, a gente tá mais... ser algo mais fluido e natural. Pra não dar aquele nervoso também, né? Tipo, nunca fiz uma redação. Eu já fiz, gente, mas muito pouco. Já fiz, mas muito pouco. Português tá, ó, mas beleza. Tá, vamos lá. Amizade volátil. Aqui, amizade volátil não tem verbo, então só amizade foi com ponto... Foi com a letra maiúscula, tá, gente? Vou começar aqui. Aqui, eu vou só falar pra vocês, tem 1, 2, 3, 4 parágrafos, ou seja, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. Gente, ela já começa, eu não sei quem é que escreveu, mas a pessoa já começa falando de um sociólogo polonês, Zygmunt Bauman. Eu acho que eu já ouvi falar. Tá, segundo o sociólogo polonês Zygmunt Bauman,
observação importante. É bom vocês pesquisarem filósofos, que a pessoa vai colocar aqui também filósofos, já colocou um sociólogo, pessoas que provavelmente o corretor, né, ou a corretora vai conhecer, vai ouvir falar já, entendeu? Isso vai dar um tchan para sua redação, porque você está colocando pessoas que foram importantes para o mundo, né? Vamos dizer assim. Segundo o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, a liquidez e a inconstância permeiam as relações sociais na contemporaneidade. Essas relações, gente, é bem difícil assim, porque eu tô lendo, né? Então, vocês não estão vendo, mas, né, quem quiser eu posso disponibilizar. Vou ler de novo. A pessoa fez uma frase e terminou ali. Tá? Segundo o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, a liquidez e a inconstância permeiam as relações sociais na contemporaneidade. Essas relações enfrentam uma nova realidade em que, infelizmente, a aparência e a conveniência determinam a formação de amizades. Com isso, nota-se que a verdadeira amizade existe, mas é gradualmente suprimida pelo interesse e pelo individualismo. A volatilidade das relações, conforme o filósofo Gilles Lipovetsky, nem sei quem é, e é importante você saber como escreve o nome da pessoa, né, direitinho, é consequência da cultura do consumo e da utilização massiva do tempo, que auxiliam na formação dos processos de hipermodernidade e do império do efêmero, em que a frivolidade e a ostentação induzem a formação de amizades no intuito da geração do sentimento de afirmação e pertencimento na sociedade. No entanto, a aproximação baseada no interesse cria relações rasas e aparentes, que podem se esvaziar a qualquer momento. Dessa forma, essas falsas relações maculam a sociedade e tornam as verdadeiras amizades cada vez mais raras. Agora o próximo parágrafo. Eu já li 2 parágrafos, tá, gente? Agora o D2 eu vou ler. Devido a essa efemeridade e frivolidade existentes, muitos dos ditos amigos, entre aspas, são, quando muito, conhecidos. Desse modo, a volatilidade do tempo e da sociedade tem como consequência a existência das relações mais superficiais, que perdem o caráter de confiança e intimidade de uma relação genuína. Karl Marx ficaria chocado ao perceber a extensão da mais-valia do âmbito econômico para o âmbito das relações, em que o interesse e a necessidade de aparência são tão grandes que há a exploração da imagem e de sentimentos. Assim, percebe-se que a noção da relação afetiva de amizade é perdida em detrimento do individualismo das pessoas. O último parágrafo, que é a conclusão, tá, galera? É necessário recuperar o sentimento da amizade verdadeira e tornar as relações sociais mais sólidas e duradouras. Logo, para ter um bom convívio social, é preciso criar relações saudáveis com as pessoas, além de eliminar as pseudo-amizades exploradas. Para isso, ao se tratar de amigos, deve-se ter a velha máxima em mente: quantidade não significa qualidade. Uau! É uma redação ótima mesmo. Citou pessoas que eu nunca ouvi na vida, tô brincando. Já ouvi o Zygmunt Bauman, que é Bauman, né? Já ouvi falar um pouco. Esse Lipovetsky eu nunca ouvi, mas o Karl Marx já, e ela relacionou Karl Marx com um tema proposto, e isso eu acho que encantou a banca, né? Gente, é isso, você ser aquele... Você ser aquele diferencial na hora da escrita, na hora... Eles vão corrigir milhares, tipo, muitos candidatos, redações de muitos candidatos. Então, você tem que ser aquele ovo no meio aquele ovo diferente. São vários ovos, né? Os ovos são muito iguais. Isso um amigo já me ensinou um dia. Sabe a caixa de ovo? A caixa aquela com 30 ovos?
tá? São idênticos todos. Você tem que ser aquele ovo mais bonito, mais chamativo. Aquele ovo, vai dar um bom omelete com esse ovo. Então, você tem que ser esse ovo, entendeu? Na redação e também na prova, no caso, acertar as questões, né? Queridinho, queridinha. Nós, né? Então, essa dica é pra mim também. Eu vou enviar as redações pra professora, vamos ver o que vai dar. Tomara que dê tempo pra ela corrigir, porque, né? Tomara que dê, né? Porque temos 3 semanas. Então, é isso, pessoal. Leiam mais redações modelos. Eu vou ler aqui, ó. Não vou em áudio, né? Mas leiam, né? Peguem essas dicas. Não é difícil a redação da URGS, que nem o Enem. Claro, tem um outro arquivo que que a prof disponibilizou, que eu acho que eu vou passar aqui, porque aquele arquivo é grande. Até poderia ler aqui pra vocês, mas é muita coisa agora. E já deu mais de 20 minutos. E, no caso, é assim, ó, bem esmiuçado o que a URGS avalia referente à pontuação, né? Porque agora vão ser 15 pontos, mas antes eram 25, né? Aí junta com português, daí dá 50. Ai, era bem difícil, eu nem entendia. Mas agora acho que vai dar 30, né? Sei lá. Mas, gente, o importante é a gente focar nas regras da URGS e focar no tema, focar no título, nas regras do título, nas regras, introdução, D1, D2, conclusão, períodos, né? Ali na parte que a Sora disse ali, cadê? Para ser considerado adequado, um parágrafo precisa de, no mínimo, 2 períodos. Então, tem que ter 2 pontos finais. Opa, voltou aqui, eu não sei se tinha trancado, mas enfim. Obrigada por ouvir meu áudio-vídeo, né, como eu chamo. Obrigada por estar aqui comigo, estudando. Se você gostou, deixe seu comentário, compartilha com um amigo que está estudando pro vestibular desse ano, ou que vai estudar pro vestibular em algum ano. Tomara que tenha, né, gente, estou esperançosa para que tenha esse vestibular, porque, né, às vezes as condições sanitárias podem mudar, e aí a URGS querer cancelar, mas vamos estar confiantes, e tudo que é para ser, vai ser. Que você seja aprovado, que eu seja aprovada. E também dê um like no vídeo, tá? Que eu viralize, né? Claro, né? Quem viraliza mais é quem mostra a cara e mostra o conteúdo em si. Eu não tô mostrando nenhum nem outro, né? Só minha linda voz. Mas é porque meu intuito mesmo é só gravar áudio, não vídeo. Mas vamos que vamos, galera. Porque vocês sabem, né? Eu tô aqui... Calor, 40 graus de Porto Alegre, eu nem tô arrumada para isso, nem tô arrumada para esse evento. Abraço, tchau!